MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O último relatório mundial sobre drogas, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, revela que 5% da população, considerando pessoas de 15 até 64 anos, fez uso de ao menos uma droga ilícita em 2014, de quando são os dados dessa pesquisa. Portanto, seriam cerca de 250 milhões de pessoas, e desse total, 29 milhões seriam dependentes, ou seja, teriam algum transtorno relacionado ao uso das drogas. Para falar sobre este tema, que é marcado nesta semana pelo Dia Internacional de Combate às Drogas, que é celebrado no dia 26 de junho, nós recebemos no MP no Rádio a promotora de justiça, Cristina Corso Ruaro, que é coordenadora do SEMEAR, um projeto do Ministério Público do Paraná para o enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas. Doutora Cristina, o problema das drogas é uma questão social séria, não é? Que abrange diversas áreas, como saúde, segurança, educação. Nesse sentido, por que é importante a gente marcar o Dia Internacional de Combate às Drogas? Então, a ONU, quando estabeleceu o dia 26 de junho como esse Dia Internacional de Combate às Drogas, ela procurou estabelecer uma data para que se pudesse difundir da melhor forma possível a informação a respeito dos efeitos nefastos, né, da utilização e do abuso de drogas lícitas e ilícitas. É importante que se esclareça que drogas, quando a gente trata desse assunto, não são somente as drogas ilícitas, mas também o álcool e o cigarro são abordados quando se fala no dia 26 de junho. O álcool, que é uma droga lícita, ele é culturalmente aceito pela grande parte da sociedade e muito difundido, especialmente na publicidade, incentivando e focando especialmente no público mais jovem para que tenha acesso a essa substância que também é considerada uma droga, né? O álcool, é importante informar, ele tem causado em todo o mundo consequências muito danosas à população, seja na questão da prática de violência doméstica, nos acidentes de trânsito, em homicídios e em várias outras situações, causando graves prejuízos, inclusive para as pessoas, seja na área profissional e na vida social também das pessoas, né? Por isso a importância da divulgação das informações corretas a respeito disso. No que diz respeito a drogas ilícitas, você mencionou os dados da ONU, do número de pessoas no mundo que têm utilizado drogas ilícitas. E aí entra maconha, entra cocaína, heroína e várias substâncias, inclusive sintéticas, que são produzidas hoje e que realmente está fugindo ao controle das autoridades. Por isso, a data é fundamental para que se esclareça a população que essas substâncias podem causar sérios e graves riscos à saúde da população que tiver acesso a essas drogas, né? Por exemplo, no caso da maconha, muito tem se falado em maconha medicinal. Isso é um equívoco. Não existe maconha medicinal. Da maconha é possível extrair várias substâncias. Cerca de 500 substâncias podem ser extraídas da maconha. A única que tem se obtido um efeito medicinal, ela chama-se CBD, que é o canabidiol, e tem sido utilizado para pessoas que têm algumas doenças específicas com efeitos positivos. Fora isso, a planta da maconha não tem nada de medicinal, né? Inclusive, utilizada pela juventude, isso nós falamos assim, os jovens até 24 anos, ela pode causar efeitos muito danosos ao cérebro e especialmente quem tem a tendência poderá desenvolver a esquizofrenia e surtos psicóticos. Isso é muito grave. Doutora, já que a senhora falou aí na fuga do controle das autoridades, no campo das políticas públicas, na sua opinião, o que é preciso melhorar no enfrentamento às drogas? Bom, a questão da informação é fundamental. Seja especialmente na família, há que se ter
a informação, há que se ter o diálogo sobre a questão das drogas, os efeitos, das consequências. Isso já é uma forma importante de prevenção. Mas, obviamente, em termos de políticas públicas, o Estado efetivamente deve interferir nisso, né? E hoje não há dúvida nenhuma de que uma política pública eficiente, ela deve se focar numa atuação multidisciplinar. Não adianta pensarmos somente na questão da saúde, somente na questão da segurança pública, da assistência social ou da educação de forma isolada. O projeto Semear do Ministério Público tem como uma de suas metas incentivar que nos municípios paranaenses sejam implementadas as redes de serviços para enfrentamento às drogas, justamente nessa perspectiva multidisciplinar, ou seja, criando comitês dentro dos municípios com representantes da área da educação, da assistência social, da saúde e da própria segurança no município para conversarem entre si. Isso não acontece hoje de uma forma efetiva. Cada um faz a sua ação, a sua política pública na área específica, mas não trocam informações uns com os outros. E hoje o que a gente percebe que se um não estiver funcionando adequadamente, obviamente vai causar repercussões negativas na outra área também. Então se fala, a palavra hoje é multidisciplinariedade. Nós temos que agir em conjunto e não é uma questão somente do poder público, é também da sociedade em geral. Todos temos que nos comprometer para que essas políticas públicas realmente sejam efetivas. Perfeito. E como as famílias que têm uma pessoa envolvida com as drogas podem encontrar apoio? Existe uma rede pública de atendimento voltada especificamente para isso? Quando há o problema da drogadição, isso vem à tona, vem essa informação à família, as pessoas ficam desesperadas realmente, porque primeiro com a informação, a falta de informação de saber o que fazer. E quando procuram ajuda, às vezes não tem o retorno que esperam do poder público. Efetivamente, o que nós temos hoje é uma falta de estrutura para esse acolhimento. A estrutura que nós temos hoje é fornecida pelo sistema público, eu vou falar em termos do Estado do Paraná. Pela legislação atual, nós teríamos apenas 10 municípios no Paraná que teriam condições de implementar o CAPS AD3, álcool e drogas, com a possibilidade de internamento, né? Que são municípios esse que CAPS têm mais... é um centro de atendimento. Centro de atendimento psicossocial, que é a política pública que é destinada para atendimento nesses casos de drogadição, né? Esses municípios, para terem essa estrutura, eles têm que contar com mais de 150 mil habitantes. No Paraná temos apenas 10. O CAPS AD, que é a CAPS Álcool e Drogas, nós temos apenas 24 municípios que preenchem o requisito de mais de 70 mil habitantes para terem essa instalação no município. E o CAPS 1, que é uma situação mais genérica para a questão da saúde mental, 126 municípios teriam essa condição. E não preenche nesse quadro todo os 399 municípios do Paraná. Então, a solução que tem se pensado para poder dar essa estrutura e o atendimento a esse número maior de municípios seria criar-se soluções regionais. Então, estruturas que pudessem ser implementadas em um município, atendendo uma região um pouco maior. Isso significa o quê? Quando as famílias precisam de ajuda, não necessariamente elas vão ter. E se eu tenho alguém na família que é dependente químico e com prescrição médica para o internamento, para poder se desintoxicar do álcool e drogas, muitas vezes a pessoa não tem a vaga para poder ser internada. Então, essa é uma grande dificuldade. O que nós recomendaríamos para as famílias? Que procurem, além do serviço público, obviamente, né, para entrarem nessa fila de espera, que procurem os grupos de mútua ajuda, que seria o Amor Exigente, que é um grupo
fantástico que faz um trabalho com os familiares de pessoas com dependência química, os Alcoólicos Anônimos, tem o Al-Anon, que também são, no caso do álcool, para os familiares, também com relação aos familiares, aos grupos que tratam dos familiares que são envolvidos, que tem pessoas envolvidas com drogas. Então, hoje, nós teríamos essas estruturas, além das comunidades terapêuticas, que são estruturas que são feitas e administradas preponderantemente pelo setor privado e tem feito e desempenhado um trabalho excelente suprindo essa falta do poder público nessa seara. Muito interessante. Então, muitas vezes a cidade não tem um atendimento público, mas existe essa rede privada e boa parte dela, serviços gratuitos, inclusive, né, de apoio, como é o caso das instituições que a doutora citou. O Ministério Público pode ajudar uma família quando na sua cidade não tem estrutura pública de apoio? O que o Ministério Público pode fazer? Bom, quando há uma negativa do poder público no acolhimento, no atendimento, né, dessa família em que houve a detecção de um caso de drogadição, obviamente, na negativa, a família tem que procurar o promotor de justiça que tem atribuições na área da saúde, né, na sua comarca, né. Obviamente, o promotor vai tentar intervir no município para que seja viabilizado e esclarecido o porquê do não atendimento, porque tem que haver esse atendimento, né. Em última hipótese, será feita o ajuizamento de uma ação para que se garanta esse atendimento à pessoa. Mas a solução deverá vir pelo próprio poder público. Então, haverá intervenção do Ministério Público para fazer com que ele faça esse atendimento a essa população que necessita dessa acolhida. Perfeito. Então, recapitulando, a família que tem um problema com drogas tem uma rede de apoio. Se não for a rede pública, há várias instituições que já têm feito um trabalho bem consistente e reconhecido, e boa parte delas gratuitas, inclusive. Se a pessoa tentar e não conseguir uma vaga num serviço público que seja necessário, então pode procurar o promotor de justiça, que então tentará dar uma solução. E se o caso é grave, exige uma solução imediata, o promotor consegue uma solução rápida? O promotor de justiça pode ajuizar uma ação para tentar conseguir a implementação desse direito ao cidadão, mas a rapidez depende de uma série de circunstâncias. Pode ser que, por mais que se entre com uma ação, que se determine, que o juízo determine que se faça um internamento, né, no caso judicializado, que seria internamento compulsório, no caso de ter essa necessidade, né, com prescrição médica, dependerá também da existência da vaga, porque a gente não pode fazer um milagre, né? Então, o que nós pensamos? É muito importante que haja a cobrança da sociedade a respeito de uma política pública eficiente. Muitas vezes o que a gente tem observado é que esse tema sempre ficou no segundo plano. Hoje nós vemos que é um tema que merece o primeiro plano no debate das questões da política pública brasileira, né? Então, a sociedade deve cobrar para que seja realmente garantida a prestação da saúde, dos serviços de saúde, mas especialmente, eu acho que acima de tudo, a gente tem que focar na prevenção. E a prevenção se faz com conhecimento, que é o que se pretende promover nessa semana, próxima semana, que se chama Previda, né? No Dia Internacional de Combate às Drogas, que as pessoas procurem, né, obter dados corretos, né, informações, e fazer leituras a respeito dessa temática, porque sem informação nós não conseguimos nada. E eu acho que é o melhor caminho para se começar uma efetiva prevenção nessa problemática das drogas. Perfeito. Muito obrigado, doutora Cristina Ruaro. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.